Voltamos com o terceiro e último bloco do programa O Livre. Eu estou conversando com o Vinícius de Carvalho Araújo e com o Marcos Troirro. Marcos, no fim do segundo bloco eu perguntei sobre trens e estradas na Índia e no Brasil. Queria que você analisasse este caso. Bom, na Índia, vamos começar pelo que é mais distante. Augusto, como nós sabemos, a Índia foi uma colônia britânica. Os britânicos tinham grande experiência em construir vias férreas. O fizeram na Índia também, deixaram lá, portanto, uma infraestrutura importante que não foi modernizada, né? Hoje não foi modernizada. Ela é muito extensa em números de quilômetros de linhas, mas do ponto de vista da velocidade das conduções, do seu conforto, da sua modernidade, é muito ruim e um setor também muito ineficiente, né? Hoje, o maior empregador do mundo, né, uma pessoa jurídica que tem que pagar salários por mês, é o Exército Vermelho. O segundo maior é a rede ferroviária indiana. Então, você pode imaginar o gigantesco, né, eu diria que o paquidérmico cabide de empregos que aquilo foi durante sucessivas administrações na Índia. E não há um esforço significativo hoje de modernização das linhas ferroviárias na Índia. Ao contrário do setor de rodovias, que está aumentando muito, mas também parte de um nível muito baixo, né? Ainda são poucas as grandes rodovias. O que nós poderíamos chamar no Ocidente de autoestrada, né? Isso. Pistas duplas com mais de 3 vias, né? Faixas. Só existe uma no país, que é aquela que conecta a Agra, cidade do Taj Mahal, à capital Nova Delhi. E essa tem uma extensão de 150, 160 quilômetros. Então, lá há uma desproporção em favor das ferrovias, mas numa infraestrutura muito envelhecida. No caso no Brasil, nós nem podemos falar praticamente de ferrovias. Por quê? Foi destruída a malha ferroviária. Que eu dei a vocês um dado que vai fazer vocês caírem para trás. Hoje, Augusto e Vinícius, há menos quilômetros de linhas férreas em operação no Brasil do que havia nos Estados Unidos no começo da Guerra Civil, né? Então, e os Estados Unidos também hoje já não são mais a referência, né, a bússola desse setor, porque isso migrou para a China, né? Hoje há na China mais linhas férreas de conexão rápida, ou seja, composições que trafegam a mais de 150 km por hora, do que em todos os outros países do mundo juntos. Hoje é possível para um chinês sair de Xangai e ir a Pequim, uma viagem de 1.350 quilômetros, em 4 horas e 50, com um trem rápido, absolutamente impressionante, aquele trem que praticamente flutua, né, sobre os trilhos, né, a água nem mexe, ou seja, um grande investimento infraestrutural. No caso do Brasil, nós perdemos, para fazer uma brincadeira, o bonde um pouco já no século XIX, a derrocada empresarial de Mauá, que tinha um apego enorme pelas ferrovias, é um pouco o descaso que as autoridades brasileiras sempre tiveram nesse setor. Ferrovias significam também, por vezes, grande comércio internacional, porque você precisa fazer a ligação das linhas de carga com os portos para se tornar uma potência exportadora. O Brasil jamais potencializou as suas exportações. E aí vem aquela combinação, eu acho, de grande Estado, ênfase na substituição de importações para a criação de uma indústria doméstica, que é a indústria automobilística. E aí é natural que o investimento que o Brasil teve de fazer nesse setor, o pequeno investimento, se comparado aos outros países, privilegiou muito mais a linha rodoviária do que a ferroviária, e nós temos o que temos aí. Tem muita gente que diz que essa é uma discussão já datada, nós não precisamos ter uma coisa ou outra, precisamos ter as duas. As duas. E mais uma terceira, um país das nossas dimensões precisa de mais aeroportos, que talvez a maneira mais fácil de você democratizar o acesso, sobretudo do indivíduo, é por via aérea. Mas e o transporte de carga? Ainda mais com as nossas vocações agrícolas. De modo que eu acho que para esses próximos anos aí, dos grandes projetos de concessão que nós vamos ter de lançar mão, muito disso vai ter que estar no fortalecimento ferroviário. Vinícius. Não, e mesmo aqui, né, você olha outros grandes lobbies, né, que dificultam a ferrovia no Brasil, né? Além do automobilístico, né, que o Marcos citou, você tem os bancos, né, porque a imensa maioria dos carros e caminhões são financiados.
É raro um consumidor que compra um carro à vista, então pelo menos uma parte ele financia ou faz um consórcio, então você tem esse rival. Você tem a indústria do petróleo também, que é poderosíssima, né? E você tem também as empreiteiras, Augusto, porque a ferrovia, o custo de manutenção dela é muito mais baixo. Você faz uma vez e vai mantendo. Tanto que muito melhor fazer, muito mais lucrativo fazer uma rodovia, porque ela tem buraco o tempo todo, então tem que dar a manutenção. Então a indústria do petróleo vende, as empreiteiras fazem as reformas, né? O tapa-buraco, etc. Então são muitos adversários que, infelizmente, a malha ferroviária tem no Brasil. Né? É preciso tomar uma decisão. Agora, Vinícius, aqui em Mato Grosso, o sistema, o transporte rodoviário, né? A malha rodoviária é ruim e a ferroviária também é muito precária. A ferroviária... Então, como é que é? Quer dizer, o pessoal fala em governar, o Washington Luiz, que governar é construir estradas, mas ele esqueceu de Mato Grosso. Ah, com certeza, porque na época dele, Mato Grosso ainda era mais na Pois é, como é que está Mato Grosso nesse sentido, nesse setor? Na época dele, né, do Washington Luiz, 1926 a 30, né, que foi quando ele governou, Mato Grosso era muito mais a região sul. A região sul, que hoje é o Mato Grosso do Sul, né, vamos lembrar que o estado foi dividido em 1979, a região sul se alavancou em grande medida por conta de uma ferrovia, que foi o noroeste do Brasil. Ela começava em Bauru, no centro de São Paulo, né, e ia até Corumbá. Depois ela chegou até Santa Cruz de la Sierra, na Brasil-Bolívia, né? Então foi uma ferrovia importantíssima e não existe mais? Existe, mas é só voltada para transporte de carga. Só. Hoje não é mais o Noroeste, hoje é Novo Oeste, né? Que é o nome da concessionária, e só transporte de carga. Ela perdeu aquela função de transporte de passageiros que ela tinha no começo, né? Mas foi importantíssima, aí que eu quero dizer. Né? Para a região sul do estado na época se descolou, né? Se distanciou da então região norte, em boa medida por conta da ferrovia, no noroeste do Brasil, passando em Campo Grande, né? Que veio a ser a capital de lá. Mato Grosso hoje só tem um trecho de ferrovia que chega até Rondonópolis, que é a chamada Ferronorte, que vem lá de São Paulo e chega até Rondonópolis. Transporta passageiros também? Foco total em grãos, não tem transporte de passageiros, só transporte de carga, e como a carga majoritária aqui é grãos, né? Soja, milho, ela vai até Rondonópolis. Existem projetos, né, da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, vindo de Goiás, da própria Ferronorte chegar até Lucas do Rio Verde, que é um município, né, ali na região central do estado, com forte produção de soja, mas ainda não existem, né? Ainda não estão, de fato, acontecendo. E a malha rodoviária realmente é uma das piores pela avaliação do usuário, né, no Brasil. Eu estou impressionado a propósito desse assunto, Augusto, como os empresários também estão resolvendo esse próprio problema por eles mesmos. Em muitos casos eles não precisam, não podem correr o risco de esperar pelo governo. Né? Há hoje um montante de infraestrutura instalada a partir do próprio setor empresarial, que é mais um sinal de que se nós tivermos condições harmoniosas de competir com o resto do mundo... Né? Se o governo não atrapalhasse, eu acho aí que o agronegócio, sobretudo o macro, isso dá uma lição esplêndida ao Brasil. O Marcos falou que essa discussão em alguns lugares, em alguns países, regiões, é considerada datada. Eu pergunto se também é datado o debate sobre a importância de hidrovias, ou aqui em Mato Grosso, isso ainda seria uma boa medida no campo da infraestrutura. Sim, seria. Eu acho que fala-se de datada porque a grande explosão ferroviária no mundo mesmo foi no século XIX. Né? Se você pegar a Inglaterra, a Rússia, os Estados Unidos, até a Argentina aqui, né, que teve uma malha importante, elas explodiram no século XIX, começo do XX, antes do carro. A cereja do bolo é o trem-bala. O Brasil resolveu começar pelo trem-bala, a construção e não construiu nada. Rio São Paulo, exato. Então, onde que eu quero chegar? Houve essa grande explosão ferroviária nesse período e quando o automóvel chegou, o automóvel passa a se popularizar a partir dos anos 20, 30, 40, o automóvel chegou, as rodovias só complementaram a malha ferroviária que já estava implantada, já estava instalada na Europa, nos Estados Unidos, na Rússia, na Argentina e outros países. Né? Então, por isso que algumas pessoas acham que isso é datado. Mas não é, ainda é um modal muito barato, ele é caro na implantação, né? Mas o custo de manutenção dele é muito mais baixo ao longo do tempo. E o hidroviário também. Aqui em Mato Grosso nós temos, né, a proposta da Paraguai-Paraná. Né? Existe algum transporte hidroviário?
agora? Não? Existe, é pequeno, né? Face do volume de carga que o Estado tem, hoje é muito pequeno. Fala-se da reativação, ou pelo menos da implantação, né, mais concreta, da hidrovia Paraguai e Paraná, começando aqui na região do município de Cáceres, aqui no Pantanal, e aí descendo, né, esse caminho fluvial do Rio Paraguai, Paraná, até chegar lá em Montevidéu, Buenos Aires, pela Bacia do Prata, e alguma coisa também pela região norte, seguindo o Rio Tapajós até Santarém. Santarém tem um diafós do Rio Tapajós no Rio Amazonas, também várias empresas daqui de Mato Grosso têm docas, né, tem portos lá, porque, como eu falei, é uma das grandes rotas, né, de exportação de grãos. Então a hidrovia tem que ser considerada. O problema, sempre que se fala em hidrovia, é a questão ambiental. Né? Como é que vai ser o impacto ambiental, especialmente considerando a região do Pantanal, né? Que ela tem um baixo calado, né? A profundidade é baixa, a profundidade dos rios pantaneiros, porque o Pantanal é uma planície sedimentar, né? Então o leito dos rios é baixo, então sempre se avoca essa questão do impacto ambiental de hidrovias. Eu queria, como estamos discutindo, né, quando é que o Brasil vai voltar ao normal, eu queria que a gente também tratasse do que, para mim, é um saudável problema que impede a normalização, que é a Operação Lava Jato. Há poucos dias, talvez com algum exagero ou muito barulho e tal, foi apresentada uma denúncia com graves revelações, com a denúncia que envolve o ex-presidente Lula. O que vocês acham da Lava Jato e que efeitos ela provoca aqui? Eu sei que Mato Grosso já combate a corrupção vigorosamente há algum tempo, né? Temos um ex-governador ainda preso e outras pessoas importantes da vida política. Queria começar pelo Marcos. Que tal? Olha, ela foi agora estendida, o prazo de validade foi estendido por um ano. Sim. Eu acho que na área em que ela atua, não é, que é a área da investigação e da identificação de autores por atos de corrupção, a Lava Jato está contribuindo para construir um novo Brasil. Quer dizer, nós devemos falar num Brasil antes e num Brasil depois da Lava Jato. Porque eu tenho a impressão, Augusto e Vinícius, que esses efeitos eles vão ajudar a criar um novo modelo de economia política no Brasil, né? Não foi o PT que inventou a corrupção, mas durante esses últimos 13 anos nós tivemos no país a instalação de uma modalidade de capitalismo de Estado criminosa, né? Às vezes se fala em capitalismo de compadrio, né? O Gustavo Franco, né, ex-presidente do Banco Central, grande economista, gosta de falar em capitalismo de quadrilhas, né? Não de compadrio, mas de quadrilhas por conta... A propósito, antes que você continue, o Reinaldo Azevedo disse que o PT não inventou a corrupção, mas elevou a corrupção à categoria de arte. A categoria de arte. E eu acho que nesse sentido, o que a Lava Jato vai proporcionar tem muito que ver com alguns ícones hoje da economia global, como é o caso da transparência, da relação com investidores, a ideia de compliance, a ideia de você ter balanços patrimoniais que são mais rígidos, entre outras coisas, uma maior meritocracia no setor público, né? Um setor privado que consegue andar com as próprias pernas, de modo que aquilo que Curitiba está fazendo, num certo sentido, eu estive lá recentemente, e os curitibanos estão se orgulhando de chamar a sua própria cidade de capital moral do país. Boa, República de Curitiba. É muito importante para o Brasil e acho que é muito importante também para a imagem do Brasil no exterior, né? Porque se por um lado há uma surpresa negativa, né? Não apenas com a extensão, mas também com os volumes envolvidos nos escândalos de corrupção investigados pela Lava Jato, mas que o Brasil está conseguindo fazer a sua autolimpeza, a sua lição de casa. Isso vai gerar um bônus importante. É uma saudável zona de turbulência, né? Isso aí que foi criado. Acho muito bom. É verdade. Até o nome, né? Até o nome é sugestivo, porque o nome começou porque a primeira investigação foi sobre uma empresa de Lava Jato mesmo, né? Acho que até lá em Curitiba mesmo. E o nome é sugestivo, porque Lava Jato é limpeza mesmo, né? Você passa pelo Lava Jato e acaba limpando, né? Então, realmente, agora o impacto fundamental é na questão política, né? Porque hoje, qualquer pesquisa de opinião, Augusto, aponta que a principal preocupação do brasileiro é a corrupção. O que é um fenômeno interessantíssimo, né? Porque a corrupção nunca figurava.
Historicamente é o quê? É saúde, emprego e segurança, que se alternam ali de acordo com a conjuntura. E agora a corrupção. Educação, para nossa tristeza, nós que somos professores, educação mais lá embaixo, infelizmente quinto, sexto lugar. Agora, com a crise econômica, sobretudo, a corrupção ganhou esse status. Né? Que eu costumo comparar que a corrupção é como a gorjeta, os 10%. Né? Na cultura brasileira, infelizmente, é isso. A corrupção é a gorjeta. Quando você está bem, está faturando, tem sua renda, você não se importa em pagar a gorjeta, em pagar os 10% do garçom. Agora, quando seu salário cai, a primeira coisa que você se preocupa é com a gorjeta, com os 10%. Não estou podendo, vou cortar. Tal. Então, como a renda caiu, né, de forma geral, as pessoas estão se preocupando mais com a gorjeta, que é a corrupção. Então, a Lava Jato, para mim, Augusto e Marcos, o principal impacto que ela pode ter é na elite política. Que a população critica, mas ela vota em políticos que têm esse padrão de comportamento. Ela não consegue fazer, né, essa distinção. Porque para a maioria da população, todo político é corrupto, todo político é ladrão. Então eu voto no ladrão que me ajuda. É o que o Maluf falava lá em São Paulo do rouba, mas faz. Isso aí. Começou com o Adhemar de Barros e Maluf acabou elevando uma categoria mais... Estupra mais um mato. Mais alto, exatamente. Então é isso que nós temos que avaliar, uma mudança de perfil cultural. O Brasil vai se globalizar mais nesse aspecto, vai se ocidentalizar mais, vai ficar mais próximo de outros países ou não, vai continuar com essa coisa de que todo político é ladrão, então eu voto naquele que rouba um pouquinho para mim, um pouquinho que me ajuda, né? Ou vai aproveitar esse momento para mudar instituições. Porque de todas as crises que o Brasil passou até hoje, ele sempre saiu delas melhor em termos de ganhos institucionais. Né? Então isso está atingindo o coração da elite política. Você pega Eduardo Cunha, que acabou de cair, está rondando Renan Calheiros, Sarney. Outros irão. O próprio Lula, que você mencionou, quer dizer, então é um momento, né, de refazer instituições. Como que pessoas como essas chegaram a ocupar esses cargos e como é que elas se mantêm? Porque no caso da Dilma, né, no dia do impeachment, eu comentei, a questão não é como é que a Dilma está saindo, a questão é como é que ela entrou, entendeu? Como é que ela chegou a ser presidente da República. É isso, entendeu? Eu acho que isso puxa a questão para um debate fundamental, que é o seguinte: qual é a agenda do Brasil pós-Lava Jato? Né? Porque é impossível o país avançar sem combater a corrupção e é impossível o país avançar apenas combatendo a corrupção. Se nós tivéssemos aqui, Vinícius e Augusto, uma varinha mágica e a partir de amanhã todos os brasileiros se tornassem santos, né? Ainda assim, os grandes dilemas da quarta revolução industrial, do comércio internacional, da competitividade no setor de serviços, do aumento da expectativa de vida das pessoas, o que você faz com mais tempo livre, um país que está envelhecendo também, nós estamos aí mais perto de perder o nosso bônus demográfico. Esses são os grandes temas para além do debate à corrupção, de modo que eu estou torcendo para que essa questão da corrupção seja algo conjuntural, as instituições estão fortalecidas, mas essa é uma agenda que espero diminua o seu espaço nos grandes temas nacionais. Vamos voltar ao normal, deixar de ser o país de corrigir o passado para realmente ser o país de construir o futuro. Então, mas para voltar ao normal, nós temos que mexer no quadro institucional, quer dizer, as instituições, a estrutura de incentivos. Quais são as mudanças? Tem que ser outra. Nós estamos a 2 minutos do final do programa. Quais são as mudanças essenciais? Então, cite 3. No campo da reforma política, essa relação entre eleitor e eleito, ela tem que ser muito mais forte. Quer dizer, o Marcos mencionou o voto distrital, que já vigora em alguns países. Ele, a meu ver, é uma medida importante, porque o grau de cobrança que o eleitor tem em relação ao eleito é muito maior. Né? O que você apoia é com recall? Com recall, que é a possibilidade de revogação do mandato no meio, né? Para todos os cargos, inclusive. Então, essa seria uma mudança pontual a ser introduzida para aumentar esse controle que o eleitor tem sobre o eleito, porque depois da eleição o vínculo quase que se perde, né? E o político fica quase que um agente autônomo, né? Ele só deve satisfação às clientelas, né? Aos financiadores de campanha, etc. Porque corrupção sempre houve no Brasil. A questão é que as campanhas tornaram-se muito caras. Você pega nos últimos anos, o encarecimento das campanhas foi muito grande. Agora estão ficando mais baratas, né? Nessa eleição. Como consequência da Lava Jato. Isso, as campanhas tornaram-se muito caras e isso suscitou mais corrupção para financiar essas campanhas, né? E claro que vindo junto o enriquecimento ilícito puro e simples, né? As pessoas aproveitando desse contexto para enriquecimento. Então, que estrutura de incentivos que gerou essa política criminalizada que nós temos hoje? Metade da Câmara dos Deputados respondendo a processo no Supremo. Né? É isso que nós temos que repensar e ver como mudar. Né? É uma pena, mas nós temos de encerrar agora
a conversa. Muito obrigado, Vinícius. Muito obrigado, Marcos. Obrigado a você, Augusto. Voltaremos na próxima terça-feira, às 19h40. Até lá.